Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, então, hoje a gente tá terminando, né, a questão da nossa revisão aí pra prova. Nossa prova é semana que vem, e aí um dos dois conteúdos que a gente vai estudar na nossa prova, né, já vimos a revisão do Past Perfect, do Past Continuous, e agora a gente tá vendo a revisão do Present Perfect, beleza? Então hoje a revisão ela vai funcionar um pouquinho diferente. O que vai acontecer aqui na nossa revisão? Então eu vou mostrar, a gente vai resolver algumas atividades do livro de exercícios, tá bom? Então, são as atividades que começam lá na página 7 e vão até a página 16, tudo bem? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu irei, juntos, na verdade, nós iremos resolver alguns, tá bom? Uns 2 ou 3, e aí vocês vão fazer o resto, tá? Então, antes da página 7, é interessante a gente perceber que a gente tem uma introdução, né? A gente tem um resumão aqui do conteúdo, então é legal vocês estudarem. A gente está vendo aqui a unidade 12, mas na 11 também tem, né? Então, até interessante também vocês darem uma olhada no resumão lá da 11, né? Uma resumão justamente do conteúdo gramatical que vai ser trabalhado, que foi trabalhado com vocês, tudo bem? Então, percebam aqui, eu estou falando da página 5, né? É uma introdução que começa na 5, termina aqui na 6 com as palavrinhas, né? O for, o since, o yet, o already, o just, o ever, o still, que a gente vai também dar uma revisada. E o paralelo simple past e present perfect que a gente tem aí, tudo bem? Então, olha que legal. Agora a gente vai fazer algumas questões de leitura, né? O livro de vocês, ele traz, né, o livro de atividades de vocês, ele nos traz aí uma vastidão de atividades, algumas estilo Enem, outras estilos outros vestibulares. O que é que acontece? A gente vai começar já com uma lá do Mato Grosso do Sul, né, da Federal de Grandes Dourados, tá? Olha que interessante o que a Federal de Grandes Dourados faz com a gente. Ela nos dá um texto, né, de mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 22 linhas, né? E aí a gente entra em desespero. Por quê? Qual é a ideia que a gente tem? A gente primeiro quer ler o texto antes da gente ver as perguntas. E aí que tá o problema. Por que a gente não faz o inverso? A gente primeiro lê a pergunta antes de ver o texto. Porque pode ser que às vezes o texto a gente nem precise dele para resolver a prova, né? Então, olha que interessante. Vamos dar uma primeira olhada então na pergunta. The following sentence, richer countries had their turn in the present perfect tense is. Então é interessante. Eu vou precisar ler o texto para resolver essa questão? Não. Por quê? Eu só vou precisar reformular essa frasezinha aqui, que está entre aspas, e colocá-la no present perfect. E aí que vem o ponto. Ela está no past perfect. Então eu preciso do meu conhecimento, né? Que a gente lembra. Por que o nome da estrutura é present perfect? Porque ela tem um verbo no presente e um verbo no particípio. Nessa aí nós temos um verbo no passado e um verbo no particípio. Aqui está entre aspas. Então a gente tem que procurar que um dos dois haves que está aqui, né? É o head auxiliar e o head principal, ele tem que ir para o presente. Qual é o have que vai para o presente? Esse primeiro aqui que é o auxiliar, né? Então, o presente, né, a base form do head é have. Então eu já vou aqui no texto, nas opções e vou procurar quais são as que tem have, né? Então, a B tem have e a C tem have, né? Então eu estou entre B e D, né? Legal. Se eu estou entre B e D, então agora eu tenho que lembrar a outra regra da estrutura. Qual é a outra regra da estrutura? Bom, se um verbo, né, tá no presente, o outro tem que estar no particípio. Então a única coisa que tem que mudar nessa frase é o verbo auxiliar. Então fica have had. Então tu marcas a letra B para mim. Foi preciso ler aquele texto? Não. Não foi preciso ler aquele texto, né? Então, se nós fôssemos lê-lo, nós iríamos perder muito tempo,
e aí vocês iam ter menos tempo para resolver outras questões. Então isso que é interessante. Antes de vocês se assustarem com o texto, revisem, vejam a pergunta, para saber se a pergunta faz, se para a pergunta faz ser necessário o texto. Tudo bem? Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui na questão PUC também. Então aqui depois a gente tem a questão PUC, né? A questão PUC, ela fala pra gente o seguinte, né? Pasta Edible Geometry. Então a pasta Architecture Designed by blá 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 blá. Então beleza. Então de novo, eu vou ler esse texto. Vamos ver se é necessário. Tá bom? Então vamos lá na página seguinte, na página 8, que é onde estão as opções, e a gente vê se é necessário ler o texto. Então bora lá. According to the text, it is true to affirm that there might be around... Bom, então essa aqui a gente vai precisar ler o texto, né? Então volta lá agora, sim a gente vai ler. Mas antes da gente ler, a gente vê quais informações nós temos dentro das opções para saber quais informações eu vou precisar aqui. Então ela quer saber o que é verdade. Então, olha, que deve ter em torno de 350 diferentes nomes para pasta no mundo. Será que é verdadeira essa aqui? Vamos ver lá. Bom, a gente vai ficar nesse vai e volta, tá? Então, tranquilo. In the world of cooking, there are around 305 different types. Então, é tipos e não names. Então, a gente já exclui aí a primeira, tá? The shapes of pasta differ not only in form, but also in consistency and color. Vamos ver se a gente tem essa informação aí. Então, a gente vai procurar palavras. Né? Qual é a palavra que fica mais fácil aí? É a palavra shape. Então, vamos procurar o shape, as palavras shape, né? Que é uma palavra bem marcante aí desse texto. Long shape, flat pasta, strand, short-shaped and tubular pasta, small pasta for soups, Asian type. Certain shapes of pasta and size are used for specific purposes. Então, olha que legal. Então, a gente já viu que tem, né? A palavra shape se repetiu. E junto dela veio tipos, né? Longo. O que, é que a gente sabe que é longo? É longo. Né? Então, olha que legal. Então, a gente nem precisa ver, né? As outras informações, porque a gente já sabe que essa é verdadeira. Então marca X nessa. Tudo bem? Então marcou X lá nessa. A gente vai aqui agora, né, para a questão, para esse texto. Então resolve a 3 e a 4 aí, né? Te desafio a resolver a 3 e a 4 e a gente vai resolver aqui o texto da 5 até a 9. Bom, a 5 até a 9 é uma questão fill in the blanks. Né? Então, o texto a seguir serve de base para as questões. Legal. Então, bora ver o que a questão 5 pede. Which word best completes the sentence I have had a driver's license? Então, a gente vai ter que usar for, since, until, before e because. Olha que interessante. Eu nem preciso ler o texto, porque ele está colocando para mim aqui... Ele me colocou aqui a informação que ele quer. Então, se ele me coloca aqui a informação que ele quer, simples como 2 mais 2 são 4, pessoal. Eu vou analisar a frase. E aí eu lembro para que eu uso for e para que eu uso since. Né? Porque apareceu o ano. Então, vamos lá. Vocês vão já ver lá na revisão, né, do conteúdo, mas vamos pincelar aqui. Eu uso since quando eu digo o ano, o momento que começou. Né? Então, eu comecei a trabalhar no El Shaddai esse ano. Então, I have worked at El Shaddai since 2021. Ou seja, eu disse o ano em que eu comecei a fazer essa ação. Então, já excluo since daí, né? Então, é a primeira dica. Eu vi ano, né? O que eu posso usar? Bom, então, ano, tempo corrido é o for. Então, já marca a letra C aí nessa, tá bom? A próxima, então aqui a gente está usando justamente aqueles conectivozinhos, né? Aquelas palavrinhas de conexão, perdão. Né? Então, aí na outra a gente tem, ó. Just over 5 months until the end of the year and he has, tá? Então esse apóstrofe S aí é a abreviação de has.
Então, been in 4 car accidents. Oh, meu Deus, tadinho dele. Né? Já esteve em 4 acidentes de carro. Ó, então, já esteve. Né? Então, his yet. Não, a gente sabe que yet, né? Porque já viram aula do Teacher Sally. Vão revisar daqui a pouco também, né? Caso não tenham visto, vão revisar. Então, he has yet. Não, yet a gente usa em pergunta e em negativa. Mata. Never. He has never been in 4 car accidents? Não, mata. Since é quando tempo de início. Não. For, tempo contado. Não, só sobra o already. Marca o already. Tá bom? Te desafio a fazer a 7, a 8, tá? A 9. Beleza? Então é o teu desafio aí para tu ver se também, né, consegue resolver. A 7 tu já precisas, né, ler o texto. Aí olha aí, de 4 questões, né, 5, 6, 7, 8, perdão, de 5 questões, a gente conseguiu matar 2 e vocês vão precisar do texto talvez para 3 ou talvez para 1, né? Então, what month is it now according to the story? Então, ele não vai dizer aqui o início. Ele vai dizer o ano, né, em que começou. Então, ó. Então a gente vai ter que fazer uma continha matemática, talvez, né? Ó. Just over 5 months until the end of the year. Então, 5 meses até o fim do ano. Então, o fim do ano é em dezembro. Então, a gente retorna 5 meses. Mês 7, né? Então, a resposta aí é justamente July, tá bom? E a 9, né? A 8 eu desafio vocês a fazerem, tá bom? A 8 vocês vão ter que usar o past continuous, olha que legal. A 9, né? The tables have turned can be translated as. Então, as mesas quebraram, as mesas viraram? Não. Bom, a mesa, the tables have turned, né? É uma expressão idiomática. Sabe aquela expressão, o jogo virou? Então, é essa expressão que significa aí, the tables have turned. Tudo bem, pessoal? Então, é interessante a gente prestar atenção aí nisso, tá? Porque nem sempre a gente precisa ler o texto. Nós resolvemos 5 questões agora, sem necessariamente ler o texto. Olha que legal. Como eu disse, às vezes o texto está ali só para atrapalhar a gente. Tá bom? Então, tentem resolver as outras questões que vêm aparecendo no livro. Mas antes disso, eu quero que a gente resolva junto uma questão estilo Enem. Tá? Perdão, uma questão estilo Enem não. Nós vamos resolver juntos, né, uma questão enorme que tem aí da UES, que é a questão 17, que ela vai estar na página 11, que é para ver se a gente realmente necessita do texto. Então, vamos para a página 11 agora do nosso livro de atividades. Eu quero ver se a gente precisa do texto para resolver essa atividade. Bom, ele já mostra aí a UES, que é estadual do Ceará. Legal. Então, o texto ele vem uma página, né? Meia página lá, uma página inteira aqui e outra página aqui. Meu Deus, socorro, eu preciso ler esse texto todo. Teacher, eu não vou conseguir. Pera, lembra que eu falei até a tática do enunciado? Vamos primeiro ver o que o enunciado pede? In the sentences, olha aí, in the sentences. Mr. Barbosa took on the entire legal system. He is overseeing the precedent-setting trial, and Mr. Barbosa has at times been exasperated. Né? Então, the verbs are respectively in the. Opa! Não preciso ler o texto. Ah, teacher, eu não acredito. Não. Para que você vai ler o texto se você consegue pegar essas informações sem ler o texto? Porque a gente só precisa ver os verbos dessas frases. Então, olha que legal aí. Mr. Barbosa took. Took, eu sei que é simple past. Então, eu já matei a A e a B. Tá? O segundo, he is overseeing. Opa, is overseeing é present continuous. Então, já tô na C. Já matei. Tô na C. Mas eu quero ter certeza porque eu sou teimoso. And Mr. Barbosa has at times been exasperated. Has at the times been. Has been. Present perfect.
Opa, letra C. Marca a letra C sem medo de ser feliz, tá? Então, pessoal, olha aí que legal. A gente não precisou ler o texto todinho para conseguir a informação que a gente queria, porque a gente conseguiu diretamente, straight to the point, strategically, né? Estrategicamente aí, marcar a informação necessária. Então é isso que é interessante a gente refletir também. Né? Às vezes a gente não precisa ler todo o texto para responder. Porque às vezes a gente faz isso aí, as pessoas fazem isso para que você se induza ao erro. Vocês iam ler um texto gigantesco desses em inglês, vocês iam ficar nervosos, vocês iam se desesperar na hora da prova, na hora do Enem, na hora do PCC, do que fosse. E vocês iam errar. Ou então, melhor, pior, vocês iam, depois de ler o texto, vocês iam olhar para o enunciado, poxa, é isso que ele quer? Não precisava ter lido aquele texto todo. Então, para tirar essas informações de vocês, leiam o primeiro texto. Ah, é isso aqui que eles querem. Depois que fez isso, só faz marcar. Tudo bem? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai para a revisão de Present Perfect, tá? Dá uma olhada naquela revisão, né? Vou dar um repasso aí no conteúdo, focar, né, na explicação mesmo do Present Perfect, tudo bem? A gente vai revisar aí a explicação do Present Perfect e aí vocês deem uma olhada depois se ficar alguma dúvida, tudo bem? Thanks a lot for today. Nossa prova é quinta-feira e eu estou muito feliz de ter visto vocês hoje, tá bom? Tchau, tchau. Olá, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Present Perfect, né? Que é uma das estruturas gramaticais aí mais comuns da língua inglesa, né? Então, eles usam muito. E aí é engraçado porque quando a gente vê o nome, né, Present Perfect, a gente pensa logo, opa, a gente usa para falar de presente, mas não é bem assim. Então a gente vai falar um pouquinho dele agora, né? E aí vamos conhecer um pouco da sua forma e do seu uso. Tudo bem? Eu sou o professor Serley Pacheco e hoje a aula vai ser comigo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho dele. Então, ó, quando eu falo do present perfect, né? Eu estou me referindo qual é o sentido que ele traz para a gente, né? O present perfect tells us about the past and the present. Opa! Então quer dizer que ele vai trazer para a gente uma ação do passado que ainda tem reflexo aqui no presente. Olha o exemplo dessa imagem aqui. Smile, sorria. You've graduated, ou seja, você graduou. Foi uma ação que aconteceu no passado, mas que ainda me dá reflexo aqui no presente. Show de bola. Então, a gente viu aqui um pouquinho. E o seu uso? We use the present perfect when we see things as happening in the past but having a result in the present. Ou seja, como eu falei um pouco antes, a gente vai usar, né, quando a gente vê que aquela situação ela aconteceu no passado, mas ela tem um reflexo aqui no presente, ela vai ter um resultado no nosso presente. Olha essa moça aí. I've bought some presents. Então, o que foi que aconteceu? Ela comprou, vamos supor, 1 hora atrás as coisas, chegou em casa, mostrou para todo mundo, né? Olha, comprei presentes, I've bought some presents. E aí, qual vai ser o resultado dessa ação? Deixar pessoas felizes. Olha que legal. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Então, a gente viu agora o seu uso, né? Ou seja, quando eu quero transmitir a ideia de que alguma coisa no passado vai ter um resultado no presente. Então, já tem uma coisa para dizer para vocês. Não me importa o tempo, porque aqui o foco é a ação. Ou seja, a ação é essa, né? É a compra. E como é a sua forma? Então, lembra que ele é present? E aí a gente volta lá no simple present. Toda vez que uma estrutura é presente, né? A gente vai ter dois verbinhos. Perdão, o verbo ele vai ter duas forminhas, né? Uma exclusiva para a terceira pessoa, que no caso é o has, e outra, né, que a gente usa nas outras pessoas, como a gente tem aqui, ó. I, you, we e they, a gente vai usar have, né? Que quando a gente contrai, a gente diminui, fica they've. Ou seja, a gente tira o HA e aí a gente coloca o apóstrofe, né? Então, they've gone.
Olha que legal. Beleza. Já quando a gente tem he, she e it, né? A gente tem o has. E aí, da mesma forma que aqui a gente tirou o HA, aqui a gente também vai tirar o HA. E aí a gente vai colocar it's gone. Então, olha que legal. Então, aqui a gente já viu, né? Como é que a gente usa também ele na terceira pessoa e nas demais, né? Então, independentemente, o verbo auxiliar ele vai flexionar como presente, porque ele é presente, é present, e é perfect, porque eu tenho dois verbinhos. Um verbo que vai estar no presente e outro verbinho aqui que vai estar no particípio. Olha que legal. E aí, ó, como a gente tem aqui, present perfect, né? Então, have, has plus past participle. Por isso que ele acontece no passado, a ação inicia no passado e tem reflexo no presente. Beleza? Vamos continuando aqui. Na negativa, a mesma coisa. Olha aí. Na negativa, I, you, we e they have not gone. Posso contrair? Posso. Como é que eu vou contrair? Eu tiro o E e tiro o O. Aí o apóstrofe ele entra bem aqui, ó. Aí fica haven't gone. Tá? Muito parecidinho com o que aconteceu aqui, ó. He, she e it hasn't gone. Ou seja, aqui a gente tem de novo o present perfect, né? Também contraído. E aí, teacher, quando é que eu vou usar contraído e quando é que eu vou usar a forma direta, a forma completa, né? Depende de você. Ah, eu prefiro falar hasn't. Eu prefiro falar contraído. Então, você se aproxima muito mais ali dos americanos, que gostam dessa coisa mais contraída, mais rápida. Já os britânicos, australianos, vocês vão ver que eles gostam de falar todas as palavras da frase. Claro, isso na maioria, isso é o que a gente vê assim, o caso geral. Né? Então vai muito de onde você quer. Ah, não, eu quero falar parecido com o britânico. Então você fala have not. Não, eu quero falar que nem americano. Então você fala haven't. Isso fica a seu critério. Mas o que importa é que vocês terão compreendido de todas as formas. E na interrogative, né? Na pergunta, na forminha de pergunta, o que acontece com o verbo? O verbo auxiliar, que é o have, né, ele vem para frente do sujeito. Então fica assim: have I gone? Have you gone? Have we gone? Have they gone? Então, o verbo auxiliar ele vem para antes do sujeito e o verbo principal, que é aquele que está no particípio, ele vai ficar depois do sujeito. Né? Com he, she, it, a mesma coisa. Has he gone? Has she gone? Has it gone? Tá, e como é que eu vou responder essas perguntas? Então, a resposta, a gente pode ter as short answers, né? Que são aquelas respostinhas mais curtas. Então, se de repente, né? O coleguinha pergunta assim de você: Have you gone to school? Aí você pode responder assim: Yes, I have. Ou No, I haven't. Agora imagina que o João está perguntando pro Paulo sobre o Mário. João, has he gone to school? E aí ele vai responder assim: Yes, he has. Se foi, né? Está na afirmativa. E se não tiver? No, he hasn't. Teacher, eu não quero responder na short. Eu posso responder na longa? Pode, né? Yes, he has. No, he has not. Yes, I have. No, I have not. A comunicação vai ser compreendida da mesma forma. Né? Olha essa frasezinha aqui. A gente tem aqui o airplane, tá vendo? This is an airplane. The plane has landed safely. Ou seja, o avião veio, pousou, né? De uma forma segura. Então foi seguro, foi safely. Tá bom? Então tudo ocorreu bem.
E aí foi uma ação que aconteceu no passado, mas que a gente tem um reflexo no presente. Por quê? Porque tá todo mundo bem, né? Todo mundo ficou bem porque o avião pousou de forma segura. Olha que legal. Continuando aqui. They have graduated. Congratulations. Então eles terminaram college. Eles terminaram a faculdade, né? Então, qual é o resultado disso? Foi uma ação que aconteceu no passado, né? Pode ter acontecido ontem. E aí, they have graduated. Congratulations. Ou seja, qual é o reflexo disso? É o novo grau, é a nova etapa da vida deles que começou. Tá? O Federer, né? Que é aquele tennis player, né? Que ele joga tênis. Federer has lost the semi-final match in Melbourne. Opa! Então tá vendo que aqui todas essas frases que a gente falou, postou aqui, a gente está focando na ação, a gente não está dizendo quando ela aconteceu, porque não nos interessa quando aconteceu. O que interessa pra gente é saber que a ação aconteceu. Tá bom? Então, ó, como eu disse, Federer has lost the semi-final match in Melbourne. Olha essa outra, o Noel. Noel has won the Australian Open for the second time. Então, de novo, aqui eu estou focando na ação. I am focusing on the action. Qual é a ação? É justamente ele ter won, né? Ele ter ganho o the Australian Open for the second time. Ou seja, pela segunda vez, ele é bicampeão. Né? Então é bem interessante a gente ver isso. Aqui, como eu repito, né? A gente está focando na ação. Então não me importa quando aconteceu. O que me importa aqui é a ação ter acontecido. E ponto. Legal. Vamos ver aqui. E aí, when we ask about our experience, né? When we ask and when we talk. Ou seja, quando a gente quer falar da nossa experiência, das nossas life experiences, a gente vai usar também ele. Por quê? De novo, o que vai ser importante aqui é a gente falar a experiência, falar o que a gente viveu. Então, como é que a gente vai falar isso? A gente vai falar: Have you ever been to London? No, I haven't. And you? Então, aqui, o que eu quero saber? Eu quero saber se esse rapazinho aqui, ele já teve a experiência de ir para Londres, né? Ou seja, o que me interessa aqui é justamente isso. É a ação que está acontecendo. E o just? With just, né? Legal. Então, até aqui a gente viu as past experiences. E aí a gente tem umas palavrinhas que a gente pode usar dentro para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir dar umas compreensões melhores para as frases. Por exemplo, just, né? Então, with just to express the action finished a short time ago. Então, vamos supor a ação acabou de acontecer ali uns 5 segundos atrás, 1 minuto, meia hora atrás, né? Então, a gente fala assim, ó. We have just come back from our holiday. Então, vamos imaginar que um coleguinha te liga e pergunta: e aí, como é que você tá? Né? Cara, a gente acabou de chegar de viagem. Então, we have just come back from our holiday. Olha aí. Então, a gente usa o just quando a situação acabou de acontecer. Beleza? E aí, além do just, a gente tem o already. Qual é o significado que o already vai trazer pra gente dentro da frase? Quando a gente coloca ele na nossa frase com present perfect. É algo que sooner than expected, ou seja, algo que aconteceu, que terminou, que aquela situação terminou antes do que a gente esperava. Olha essa frase aí, o nosso amiguinho aí. Ele tá jantando, né? Having dinner. E aí ele fala assim: I've already finished my dinner. Então, imagina, ele chegou no restaurante, foi lá naquele restaurante que a gente gosta, né? Sentou, fez o pedido chegou e era para ele curtir ali aquele momento, era para ele aproveitar aquele momento por mais ou menos uns 40 minutos. Mas ele comeu e terminou em 10. Então ele vai falar assim: I've already finished my dinner. Ou seja,
eu acabei meu jantar. Né? Eu já acabei meu jantar. Nossa, acabei antes do esperado. Então, I've already finished my dinner. Vamos imaginar uma outra frase? Pensa comigo, você tem um livro para ler. Eu quero ler esse livro, eu quero passar 2 semanas lendo esse livro. E aí você conversa com seu coleguinha, né? E aí, em uma semana você termina de ler o livro. O que você vai falar? I've already finished this book. Então, ó, é porque era para demorar 2 semanas, né? Mas você conseguiu terminar em uma. Maravilhoso. Depois do already, a gente vai ter o yet. E aí o yet a gente vai usar em frases negativas e nas perguntas, né? Quando a gente está esperando, when we expect something to happen. Olha esse exemplo. Sorry, Nick, I haven't finished the homework yet. Então, ó, num sentido negativo, né? É porque era esperado que ele terminasse esse homework em um determinado horário, mas passou desse horário e ele ainda não terminou. Então, legal, nós vimos o just, o already e o yet. E agora a gente vai praticá-los. Então, ó, rewrite the sentences adding already, just e yet. Então, vamos lá. Onde é que eles vão ficar? Onde é que vai ser a posição deles na frase? O already. I have eaten sushi before. Eu só vou acrescentar, eu não vou precisar mudar nada nessa frase. O already, olha onde é que ele fica. Ele fica exatamente aqui, ó, entre o verbo auxiliar, o have, e entre o verbo principal. Então ele fica bem no meiozinho. E o yet? O yet, ele vai para o final, tá? Então, she hasn't visited Germany yet. Lembra, o yet a gente usa em sentido negativo, tá bom? E o 3 aqui? They have seen this movie. They have already seen this movie. Então, de novo, né? Ele vai onde? Ele vai no meio, né? Ele vai entre o verbo auxiliar e o verbo principal. E o just? O just vai seguir a mesma ideia do already. We have just met your teacher. Então, de novo, ele foi no meio, tá bom? Ele vai entre o have e entre o met. Ou seja, entre o verbo auxiliar, o auxiliary verb, e o main verb. E a número 5 aqui, ó, o yet. Onde é mesmo que o yet vai? No final. Então a frase vai ficar assim: My brother hasn't started school yet. Legal. Nós conhecemos até agora três advérbios que ajudam a gente: o already, o just e o yet. Agora a gente vai conhecer o for e o since, que a gente usa para falar de tempo. Mas, teacher, tu me falaste ainda agora que a gente não precisa falar o tempo não é importante. Realmente, não nos interessa saber o tempo no present perfect. Porém, nós podemos utilizar o tempo como uma informação extra. Quando a gente quer dizer em quanto tempo aquilo aconteceu. E aí a gente tem duas formas de falar. Usando o for, we use for to say how long this period is. Então, para dizer o tempo contado, ou seja, a gente contar o tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias. Ou a gente usa o since para dizer o ponto de início e pronto, né? Ou seja, é só para eu dizer o período que aquilo vem acontecendo ou o ponto de início. Olha a frase aí, essa gatinha branca aqui falando, ó. Thanks, I haven't eaten anything for 3 days. Ou seja, em 3 dias ela não tinha comido nada. Ela estava sem comer nada por 3 dias. Então eu contei, né, quantos dias ela estava sem comer. E aqui, ó, o gatinho amarelo, acho que é amarelo. É, amarelo. Me too. I haven't grabbed a bite since Friday. Então ele também não tinha comido desde sexta-feira. Ou seja, ele disse o dia desde quando ele não comeu
e ela me contou em quantos dias faziam que ela não tinha comido. Legal, né? Então vamos praticar um pouquinho aqui nessas frases que a gente tem. Ó, nobody has come to see us. Blá blá blá. We bought this small house. We bought this small house está dizendo aqui quanto tempo eu tenho essa casa?